Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste. Temos aqui em nossos estúdios, com muita honra, o Dr. Dalci Salvati, arquiteto, hoje diretor-presidente do IPUB, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Francisco Beltrão, instituto esse que foi criado em novembro de 2009. O objetivo desse programa de hoje é explicar para a população o que vem a ser o IPUB, qual é a sua função, qual é o seu objetivo. Por isso, doutor, sinta-se à vontade no nosso programa e já conta para a gente o que vem a ser o IPUB. Obrigado, Madruga. Adir. O IPUB é um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Francisco Beltrão. Então, a principal missão do IPUB é o planejamento urbano da cidade. Você, digamos assim, antecipar o que vai acontecer na cidade no seu futuro, médio, curto, médio e longo prazo. Então, ela tem esse objetivo de que a cidade tem que ser planejada para que as coisas que não venham acontecendo no dia a dia sem nenhum planejamento e que você não consiga ter problemas que não possam ser resolvidos no futuro. Então, normalmente, a cidade ela tem 5 funções a ser atendidas, né? Que é circular, uma das funções. Outra função é recriar. Outra função é trabalhar. Outra função é habitar. E outra função é a de lazer. A lazer e recriar também pode ser juntado a uma função só. Então, se o planejamento urbano atender bem a essas funções, e a cidade, digamos, atender às necessidades da sua população, das funções, você tem uma cidade bem planejada. Tem uma cidade, digamos, bem estruturada. Agora, Dalci Salvati, alguns dizem assim, poxa, quando já se esperava, né, a chegada do IPUB, quando o IPUB chegar, vai resolver todos os problemas do plano diretor, não, isso não pode, tem limitação aqui, tem limitação ali, vai cair tudo para o IPUB. O IPUB tem, de fato, essa condição, tem essa prerrogativa de trabalhar com o plano diretor, de ser deliberativo? Exatamente, digamos assim, parar de dizer aqueles nãos, de abrir, de criar, de modificar a lei do plano diretor que está engessada? Na verdade, nós não somos deliberativo, é consultivo. O que o Instituto faz digamos assim, a lei já existe, ela tem que ser cumprida. Então, nós temos dentro do próprio IPUB, nós temos o Conselho do Plano Diretor e Meio Ambiente, que ele passou a ser um conselho consultivo do próprio IPUB. Ele já existia, ele foi agrupado... Permanece o conselho. Permanece o conselho e agrupa na estrutura do IPUB. O que o IPUB faz digamos, quando houver revisão desse plano diretor, já, digamos, elaborar as mudanças e propor as alterações, porque também nós não podemos estar mudando o plano diretor todo dia. Nós temos um prazo mínimo de 5 anos e máximo de 10 anos para a elaboração dessas mudanças do plano diretor. Como esse plano diretor, o último, teve sua revisão em 2007, quer dizer, só a partir de 2012 nós temos condições de começar a rever novamente o plano. Nós não podemos, digamos assim, autorizar alguém a construir, fazer uma obra que não esteja adequada com a lei de zoneamento e uso do solo ou com o Código de Obras. Mas também não é o IPUB que vai dizer se pode ou não pode. Não é o IPUB. Para isso existe a Secretaria do Planejamento Urbano e existe o Conselho do Plano Diretor que, digamos assim, ele analisa e dá um parecer sobre algum caso específico. Ele pode tanto deferir o processo como indeferir o processo. Daria para dizer que o IPUB hoje está tendo a função do que teve na década de 90 o CDM, o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios? Em parte, sim. Né? Ele, digamos assim, ele trabalha... Na verdade, naquele tempo, se tinha um Conselho de Desenvolvimento Municipal que tinha vários grupos dentro que cada um trabalhava no setor. Tinha o setor do meio ambiente, o setor, digamos, de esportes, indústria. Ele, na verdade, ele tem uma visão assim de você planejar a cidade, pensar a cidade em todos os seus detalhes, né? Então, desde o que nós estamos agora muito preocupados é com a questão do sistema viário e do trânsito, que é o volume de veículos na cidade é grande e se faz muito tempo que se não faz nada em termos de sistema viário, não digo de trânsito. O trânsito tem que ser feito as rotatórias, feito sinalização,
Isso aí, digamos, é a questão de trânsito. Agora, o sistema viário seria assim, a abertura de novas avenidas, novas vias de transposição da cidade. Vias rápidas. Vias rápidas, túneis, trincheiras, viadutos, nesse sentido. Então, nesse sentido é que o IPUB está trabalhando para se definir um sistema viário. Agora, Dalcio, eu sei que poucos dias atrás, vocês, algumas pessoas da prefeitura, inclusive vocês, estiveram participando aí de se não me engano, um congresso que trata exatamente de planejamento urbano das cidades. Uma cidade do porte Francisco Beltrão, em torno de 70 mil habitantes. Nós temos condições de planejar ela para daqui quanto tempo? O que se fala em termos de planejamento urbano, se fala em 20 anos, que é um prazo que você tem condições de prever alguma coisa. Então, de momento, se fala que acima de 20 anos é evidência, já é futurologia que não tem... Bom, então se nós tivéssemos há 20 anos atrás começado com o IPUB, já planejado Francisco Beltrão e já pensado na época a questão de trânsito, os problemas de hoje já teriam sido bastante amenizados. Já, com certeza. Você veja bem, você pega as grandes cidades hoje, estão fazendo o plano, tipo Curitiba 2030, Paris 2030. Por quê? Porque nós estamos em 2010, eles estão começando a elaborar os planos até 2030. Então o IPUB, na verdade, ele tem que ser de planejamento de fato, não é um órgão político, não vai estar vinculado, tanto é que o tempo de vigência de mandato de quem está à frente não é o mesmo do prefeito. Ele não vai coincidir, apesar de, digamos assim, se passou, na maioria dos institutos de pesquisa e planejamento urbano, eles têm uma diferença de 2 anos, quer dizer, no meio do mandato do próximo pode prefeito, haver a mudança. Pode haver a mudança. Se o prefeito achar por bem manter, porque está gostando do trabalho do diretor-presidente, ele mantém. Caso eles, não, eu quero mudar, ele muda. Mas, nesse período, houve uma continuidade do processo de planejamento. Porque um grande problema das cidades hoje, Madruga e Dalcio, que a gente observa, é exatamente isso, né? Quando há essa alternância de poder, que ela é necessária, mas há alternância também, digamos assim, de ideias. E muitas vezes, antes da lei da responsabilidade fiscal, eram abandonados os projetos que estavam, muitas vezes, à mercê de serem implantados e começava tudo novo. Ou seja, estava sempre começando do zero, de 4 em 4 anos começava do zero. De repente, a função aí do IPUB é exatamente esta, planejar e fazer com que as coisas, aquilo que já foi comprovado como necessidade, sejam implantadas. Nós temos exemplo claro que a gente se baseia muito, que é um exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que é o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. O Curitiba hoje é o que é em função de que o Instituto atua há mais de 30, 40 anos, sempre com essa determinação. E não só a questão do município, mas a questão empresarial, familiar, pessoal, nada funciona, doutor, se não tiver um bom planejamento. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.